seja contigo, amém? É um privilégio, uma honra de nós encontrarmos aqui mais uma vez na presença do nosso Deus, amém? Já se encontramos aqui em pé, segurando a nossa Bíblia nas nossas mãos. Vamos abrir ela no livro de Deuteronômio, capítulo 30 e versículo 19. Quem encontrou aí diz amém. Amém. Vamos fazer a leitura juntamente comigo, vamos lá. Se você tiver uma Bíblia no celular, por gentileza, pegue ela, vamos ler juntamente conosco, amém? A palavra do nosso Deus. Os céus e a terra torno hoje por testemunha contra ti, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua semente. Maravilha, amém? Glórias a Deus. E neste momento eu convido vocês a orar juntamente comigo, amém? Talvez você ainda não falou com Deus ainda dá tempo, amém, de falar comigo, juntamente com a igreja, e nós vamos falar com Deus, amém, aquele que tudo vê, aquele que tudo ouve, aquele que está aqui presente, aleluia, para nos abençoar, para nos dar a vitória, amém? Se vocês tiverem um pedido, coloque diante de Deus, porque Ele tem poder não somente para ouvir, mas para satisfazer o desejo do teu coração, amém? Ou seja, responder o teu clamor. Vamos todos agora orarem ao nosso Deus. Fechamos os nossos olhos, encurva a nossa cabeça para reverência e para o respeito, e todos começam a dizer glória, 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 glória a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, meu Deus, eu me coloco, Senhor, na tua presença, que é santo, santo e santo. Oh, Espírito Santo da verdade, Senhor, me permita entrar na tua presença. Papai, eu lhe peço, Senhor, coloca teu anjo, Senhor, à direita da tribuna. Senhor, coloca teu anjo à esquerda da tribuna, meu Pai. Meu Deus, coloca teus anjos, meu Pai. O anjo, meu Deus, à direita e à esquerda do portão como sentinelas, meu Pai, para guardar, Senhor, este lugar, meu Pai, porque este lugar, meu Deus, a qual nós reservamos para adorar, exaltar, bendizer o teu santo nome, Senhor, meu Deus querido, que possamos nesta noite estar atento, meu Pai, naquilo que o Senhor há de falar conosco. Abençoa este culto de domingo, este culto com a família, abençoa, Senhor, milhões e milhares de ouvintes, meu Pai, que estão comigo ao vivo nesta live, Senhor, onde irão aprender de Ti, Senhor. Onde, meu Pai, as suas dúvidas serão esclarecidas, meu Pai. Fala, Senhor, com a tua igreja. Fala comigo, Senhor querido. Abre o nosso entendimento. Dai-nos sabedoria, compreensão, meu Pai, na tua palavra. Não deixa nós falarmos de nós mesmas, mas sim do teu Espírito Santo, Senhor. Venha edificar a nossa fé, Senhor. Venha nos preparar, meu Pai, no corpo, da alma e no Espírito, Senhor, para aquele grande dia, Senhor, que acontecerá na face desta terra, o arrebatamento da igreja. Senhor, abençoa minha família, abençoa a família dos meus irmãos aqui estão, abençoa a família dos ouvintes também, Senhor. Meu Deus, se há, Senhor, algum problema, se há, Senhor, alguma, meu Deus, dificuldade que talvez eles estejam enfrentando, meu Pai, vai repreendendo agora. Se é tristeza, se é angústia, vai saindo. Se é enfermidade, nós ordenamos, vai saindo, vai desaparecendo deste corpo agora. Sai todo medo. Quantas pessoas, meu Pai, estão me ouvindo, meu Pai, que estão com medo, Senhor querido, porque vai precisar fazer, meu Pai, um exame, ou talvez porque está com medo, meu Pai, do resultado do diagnóstico, Senhor. Mas o Senhor é aquele, meu Pai, que dá a última palavra. E eu creio, Senhor, que operando o Senhor,
Quem impedirá? Fala conosco, Senhor, nesta noite. É o que lhe pedimos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e graças a Deus. Podemos nos assentar, amém? Vai dando glória a Deus, amém? Glória a Deus, aleluia. É uma honra, é um privilégio de poder mais uma noite ministrarmos a palavra do bom Deus, amém? Eu tenho certeza que o Senhor falará conosco aqui nesta noite, amém? Eu tenho certeza absoluta que Deus ele tem uma palavra para mim, uma palavra para você aqui nesta noite. Vamos prestar atenção na palavra de Deus, amém? Louvado seja Deus. O bom Deus irá te abençoar. Talvez o que eu vou estar ministrando aqui nesta noite, você talvez já ouviu, mas a palavra de Deus, ela se renova, amém? Eu tenho certeza que Deus falará conosco de uma maneira abundante, uma maneira maravilhosa. Eu tenho certeza que Deus vai despertar vidas aqui nesta noite. Determinam o destino. Amém? Igreja, hoje em dia existem pessoas, amém, que vivem vida de paz, felicidade, amém, e alegria. E há também pessoas que vivem vidas de depressão, de desânimo e tristeza, amém? Quem determina o tipo de vida que vivemos? Aleluia, nós mesmos. Amém? As decisões que tomamos, querida igreja, determinam o destino que alcançamos, amém? Em cada decisão que tomamos, igreja, estamos escolhendo certos caminhos para as nossas vidas. E os caminhos que escolhemos, igreja, nos levam ao nosso destino. E se quisermos alcançar o destino desejado, precisamos tomar decisões que nos levem a este destino. Aleluia. Tem pessoas aqui nesta noite que precisam tomar decisões. Só que não é só tomar decisões, tem que saber a decisão que está tomando. Amém? É como nós acabamos de ler lá no livro de Deuteronômio, capítulo 30, versículo 19, que diz: os céus, a terra tomo hoje por testemunha contra vós do que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, o quê? A vida, para que vivas tu e a tua descendência. Vida e morte, bênção e maldição nos foram apresentadas. Irmãos, nós temos, amém, o livre-arbítrio em poder escolher. Graças a Deus por isso. Amém? Porque senão nós já falamos, mas Deus, você não me deu. Não, Deus te deu. Amém? Para você fazer a escolha. Amém? Foram apresentados e agora temos que escolher. E que tipo de vida eu e você queremos? Todo ser humano, querida igreja, nessa terra tem o livre-arbítrio ou a liberdade de tomar decisões. Ou seja, ninguém pode nos obrigar, amém, a fazer nada sem que primeiro tomemos a decisão de fazermos. Eu não posso obrigar vocês que estão aqui a fazer algo se vocês não querem. Amém? Quem está entendendo da glória a Deus? Glória a Deus. Satanás, querida igreja, não pode nos obrigar a escolher a morte e a maldição. E Deus também, querida igreja, não pode nos obrigar a escolher a vida e a bênção. Quem está entendendo da glória a Deus? Glória a Deus. Se temos a morte e a maldição operando em nossas vidas, então, em algum momento, querida igreja, fizemos a escolha que nos levaram a esse destino. Se temos a vida e a bênção operando em nossas vidas, então, em algum momento, querida igreja, tomamos decisões que nos levaram a esse destino. O poder de escolher. Amém? Está em nossas mãos. Quem está entendendo? Deus te deu para você este poder de quê? De escolha.
Isso está nas tuas mãos. Muitas vezes pessoas uniformizadas têm a tendência, querida igreja, de dizer coisas como: não sei por que Deus fez isso, ou não sei por que Deus permitiu que isso acontecesse. Mas a verdade é, querida igreja, que controlamos o nosso destino com as escolhas que fazemos. Deus é quem nos deu a oportunidade de vida e bênçãos. E de fato, igreja, Ele nos diz para escolher a vida. Ele pede para escolher, mas Ele não vai te obrigar a você escolher. Amém? Na aliança, querida igreja, temos com Deus e temos o direito de escolher. Deus não pode fazer escolher a vida. Já me deparei com muitas crentes que não querem assumir a responsabilidade pelo que está acontecendo em suas vidas. Presta atenção aqui. Eles são rápidos em julgar a culpa no diabo e ainda mais rápido em jogar a culpa em Deus. No entanto, querida igreja, a verdade é que damos acesso a Satanás ou a Deus em nossas vidas por meio das decisões que tomamos. Um grande exemplo aqui na Bíblia, querida igreja, de como tomar a decisão certa, encontrada lá no livro de Lucas, capítulo 8, que diz assim: quando a filha de Jairo estava doente, Jairo, querida igreja, poderia ter ficado em casa, poderia ou não poderia? Poderia. E sentindo pena de si mesmo. E sua filha seria o quê? Morta, porque ela ia morrer. Amém? Quem está entendendo a glória a Deus? Amém. Mas ele não fez isso. Amém? Porque ele tomou a decisão de fazer uma exigência, aleluia, ao ungido, e por causa dessa decisão, a sua filha foi curada. Foi a decisão de Jairo, igreja, que deu a Jesus acesso à sua vida. Ele precisou decidir em querer vida para sua filha. Quem está entendendo da glória a Deus? Era a vontade de Deus que aquela menina fosse o quê? Curada. E o tempo todo, mas o acesso não poderia ser concedido até que Jairo tomasse o quê? Uma decisão, uma atitude. Tem pessoas aqui que estão precisando tomar uma atitude, uma decisão. Não estamos apenas flutuando nesta terra, igreja, sujeito o que Deus quer ou o que Satanás quer. Quem está entendendo a glória a Deus? Ao nos dar o poder de escolher, Deus nos deu o poder de controlar as nossas vidas. Amém? E é de vital importância, querida igreja, entender que o julgamento é simplesmente o resultado da direção que escolhemos a seguir. O julgamento, querida igreja, não é Deus nos impondo algo porque fizemos algo que Ele não gostou. O julgamento é o resultado das decisões que tomamos. Por quê? Por exemplo, se você mora no centro de Campinas, presta atenção aqui. Se você mora no centro de Campinas e quer ir para São Paulo, mas viaja para o norte e você eventualmente chega ao Rio de Janeiro. Então, o Rio de Janeiro foi o resultado da sua decisão do quê? De viajar para o norte. Amém? Quem está entendendo da glória a Deus? Glória a Deus. Então, não importa se você queria ir, aleluia, para São Paulo ou não. Se você queria ir para o Rio de Janeiro ou não, porque você escolheu seguir a direção que levou ao Rio de Janeiro. O julgamento, querida igreja, foi o resultado da decisão que você tomou. O julgamento pode ser bom ou pode ser o quê? Ruim, e dependendo das escolhas que fazemos. Como diz lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28. Quem conseguir achar rapidinho na Bíblia aí, vamos ler comigo. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2. Quem está procurando dar glória a Deus? Glória. Aleluia. Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2. Vamos ler comigo? E acontecerá que, se ouvires diligentemente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de cumprir
todos os teus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se ouvires a voz do Senhor teu Deus. Olha que lindo, amém? E o versículo 15, quem tá acompanha comigo, no versículo 15 diz: mas acontecerá que se não ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de cumprir todos os teus mandamentos e os seus estatutos que te ordeno hoje, todas essas maldições virão sobre ti e te alcançarão. Em ambas as referências, querida igreja, precisamos examinar atentamente a palavra. Amém? Tu. A palavra está falando tu, né? Somos nós que vamos determinar se a bênção ou maldição virá sobre nós e nos alcançará. Se tomarmos a decisão de obedecer a Deus, de andar, aleluia, em linha com a sua palavra e de fazer o que Ele nos ordena, receberemos todas as bênçãos que virão sobre nós e nos alcançarão. Se tomarmos a decisão de não obedecer a Deus, de não andar em linha com a sua palavra, ou de não fazer o que Ele nos ordena, receberemos o quê? A maldição que nos alcançará, e receber a bênção ou maldição, e dependerá das escolhas que fizermos. Irmãos, nós vivamos de acordo com aquilo que nós decidimos. Amém? E tem pessoas que precisam tomar a verdadeira escolha, uma boa escolha. Amém? Se desejamos alcançar um destino específico, precisamos caminhar na direção que nos leva a esse destino. Lá no livro de Gálatas, quem quiser acompanhar comigo, abre a sua Bíblia, no livro de Gálatas, capítulo 6. Vamos abrir, vamos examinar, já que ela está nas suas mãos, vamos colocá-la em prática. Livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 7 até o 8. Vamos procurar na nossa Bíblia. Gálatas, capítulo 6, versículo 7 até o 8. Aleluia. Vai dando glória a Deus, igreja. Enquanto você procura, você adora a Deus. Amém? Aleluia. Santo é teu nome. Gálatas, capítulo 6, versículo 7 até o 8, que diz assim. Vamos ler juntamente comigo o versículo 7 até o 8. Vamos lá, então? Não vos enganeis. Deus não se deixe escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também o quê? Ceifará. Pois quem semeia na sua carne, da carne, ceifará a corrupção. Mas quem semeia no Espírito, do Espírito, ceifará o quê? Vida eterna. Igreja, a nossa colheita será baseada na semente que plantamos. É a mesma coisa, se você planta feijão, vai colher feijão. Se você planta arroz, não vai colher feijão, vai colher arroz. Então, aleluia, é baseado na semente que plantamos. Se continuarmos a semear na carne e a desobedecer a Deus, colheremos o quê? A corrupção. Não importa, querida igreja, se queremos corrupção ou não. Nós obteremos porque estamos semeando na carne. Não importa o quanto o agricultor queira milho. Se ele estiver semeando feijão, continuará colhendo o quê? Feijão. E se tomarmos a decisão, querida igreja, de semear no Espírito, o que vai acontecer conosco? Colheremos a vida abundante em Deus. Lindo, não é? Glórias a Deus, abundante que Deus nos dá. Se desejamos ter uma vida abundante, próspera e abençoada, igreja, então há certas decisões que teremos o quê? Que tomar para alcançar esse destino. Muitas vezes, como os crentes, querida igreja, semeamos sementes. Amém? Ou tomamos decisões com base como nos que sentimos, em vez de semear. Nós temos que tomar cuidado, irmãos, porque a gente toma decisões por aquilo que sentimos. Amém?
em vez de semear. Ou tomar decisões com base na colheita que desejamos e no destino que queremos alcançar. Temos que descobrir, querida igreja, onde desejamos chegar. Onde que vocês desejam chegar, igreja? Que tipo de vida vocês desejam? Queremos uma vida abundante? Aleluia. Queremos proteção? Queremos provisão? Aleluia. Queremos bênção? Queremos vitória? Se a resposta for sim, aleluia, santo é o nome do Senhor, então não podemos tomar decisões com base em como nós sentimos em relação à situação, mas devemos tomar decisões com base no destino que queremos alcançar. Amém? Não fazemos o que a palavra de Deus diz porque sentimos vontade de fazê-lo. Fazemos o que a palavra de Deus diz porque desejamos alcançar o quê? Determinado destino. Isso é verdade, né? A gente, aleluia, não fazemos o que a palavra de Deus diz porque sentimos vontade. Ninguém sente vontade de fazer a palavra de Deus. Mas você faz isso porque você deseja alcançar um determinado destino. É, não é? Se escolhemos tomar uma decisão com base em nosso sentimento, em vez de tomar decisões com base na palavra de Deus, querida igreja, estaremos nos preparando para uma vida, amém, escravizada, a maldição. Então precisamos aqui nesta noite chegar a um ponto em que digamos, a maneira como eu me sinto em relação a essa situação não tem influência nas nossas decisões que tomo. Tomo as minhas decisões, querida igreja, com base no que a palavra de Deus diz e não como eu me sinto. É verdade, irmão. Quantas vezes o irmão fala assim, irmã, tira uma palavra para mim. E às vezes nós tiramos uma palavra. Aí Deus, ele revela o que a pessoa precisa tomar. É ou não é? E a pessoa, ela não obedece aquilo que Deus manda e faz aquilo que ela sente de fazer. É mais ou menos isso que Deus está falando conosco aqui. Aleluia! Muitas vezes trocamos o que mais queremos pelo aquilo que queremos no momento, querida igreja. Tomamos decisões com base em como nos sentimos e nos que queremos agora. Em vez de tomar decisões com base onde queremos estar. Igreja, o mundo, frequentemente, ele vê esse estilo de vida como algo sem graça. Amém? As pessoas, querida igreja, tendem a ver os mandamentos de Deus como coisa que Deus lhes diz para fazer, porque Ele não quer que sejam felizes e aproveitem a vida. Igreja, presta atenção aqui. Deus não nos dá mandamento para nos afastar do algo bom. Deus não nos dá mandamento para nos levar a tudo o que é bom. Os mandamentos de Deus para nós, querida, são simplesmente carta de amor dos céus que Deus escreveu para os seus filhos aqui na terra. Se simplesmente fizermos o que Ele nos pede, experimentaremos a vida mais prazerosa e próspera que poderíamos imaginar. Tem glória a Deus aí, igreja? É uma grande e gorda estrutura, querida igreja. Quando fazemos o que Deus nos pede, experimentamos proteção, provisão, que o homem natural nem sequer consegue conceber. Quem está entendendo da glória a Deus? O meu desafio aqui nesta noite, aleluia, eu quero que seja o seu também. O meu desafio para você nesta noite é esse: assuma o controle da sua vida e do seu destino. Tome decisões que estejam alinhadas com a palavra de Deus. Ninguém em sã consciência, querida igreja, quer viver triste, quer viver deprimido, quer viver doente, carente, quer viver derrotado. Aleluia. Todo em sã consciência quer o máximo da vida, quer aproveitar a vida. Quer ser bem-sucedido, quer ser próspero. Acredito que você se enquadra também nessa categoria que eu estou dizendo para vocês aqui nesta noite. Acredito, querida igreja, de todo o meu coração, que você deseja prosperar, sim ou não, se ser bem-sucedido, sim ou não. Eu encorajo aqui nesta noite você começar a tomar decisões para alcançar o seu destino.
E se você tem semeado na carne, tome cuidado, tomado decisões que são contrárias à palavra de Deus. Então saia da porta, dê meia volta e começa a ir na outra direção. Não continue, querida igreja, a trilhar uma direção que levará um destino que você não quer alcançar. Aleluia, escolha a vida, escolha a bênção, escolhendo a palavra de Deus nesta noite, querida igreja. A palavra de Deus é um roteiro para a vida mais próspera e agradável que poderemos viver. Louvado seja Deus. E se tomarmos decisões alinhadas, querida igreja, com a palavra de Deus, chegaremos a um ponto que vivenciaremos dias do céu aqui mesmo na terra. Abre a sua Bíblia no livro de Deuteronômio 11, 21, último versículo que eu deixo aqui para vocês. Deuteronômio 11. Vai dando glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. 11, 21. Louvado seja Deus. Deus é bom em todo tempo. 11, versículo 21. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Quem encontrou aí diz amém. Amém. Vamos ler em voz alta, 11, 21. Para que se multipliquem vossos dias e os dias dos vossos filhos na terra, que o Senhor jurou aos vossos pais dar-lhes, como o dia do céu sobre a terra. Amém, igreja? Então, aqui nesta noite, é necessário, irmãos, vocês decidir, amém? São decisões que determinam o nosso destino. Mas você possa decidir conforme a palavra de Deus, amém? Se nós começarmos aqui a falarmos, aleluia, dos nossos irmãos na fé, que eles precisaram tomar uma decisão para a vida deles, que é mudar totalmente a vida deles. Vamos falar de Jonas. Jonas, Deus ele pediu para ele ir para onde? Isso. Ele pediu para ir aonde? Mas ele sentiu de ir aonde? Para Tarsis. Olha para você ver. Deus deu para ele uma ordem. Mas ele obedeceu? Não. Ele fez aquilo que ele estava o quê? Sentindo. Qual que era o sentimento de Jonas? Medo. Vou lá para morrer? Não, eu vou para Tarsis. Vocês estão vendo que tem coisas que o Senhor dá esse direito para nós decidirmos. Ele te dá a direção para você. Agora, é você que vai escolher se você vai ou não. É a mesma coisa, irmãos. Nós aceitamos Jesus para ir para onde? Para o céu. Mas você só vai para o céu se você quiser. Se você obedecer o quê? A palavra de Deus. Mas Deus, ele te deu a ordem. Qual é essa ordem? Ele quer ver-nos todos e morar com ele aonde? No céu. E se nós começarmos a dar aqui alguns exemplos de decisões que muitas vezes ele nos dá para nós decidir, nós não decidimos, nós fazemos aquilo que nós queremos, aquilo que nós sentimos, tipo num culto como hoje. Todo mundo sabe que nós temos que ir buscar força e graça na presença de Deus, mas nós decidimos de ir ou não. Com uma chuvinha que cai hoje. Ah, uma chuvinha essa, vou ficar debaixo da coberta, tomar uma sopinha quente. É, não é? Mas nós decidimos o quê? De vir na casa de Deus, o quê? Aprender mais dele para um dia poder estarmos vivendo com ele lá no céu, na glória. Então são decisões que nós precisamos tomar e as decisões não são fáceis, porque muitas vezes nós queremos decidir aquilo que nós estamos sentindo. Quantas vezes nós estamos com dor, nós não queremos ir para a casa do Senhor, nós estamos com dor. E nós sentimos de ficar o quê? Em casa, do que vir na casa do Senhor, aprender mais dele, para que nós possamos o quê? Ser o quê? Curados. Às vezes Deus ele vai te curar, porque tem todo o poder nos céus e na terra, mas às vezes ele vai dar uma direção de você ir para um médico, ele vai preparar um bom médico, um bom especialista, e você vai ser curado. Mas muitas vezes nós decidimos ficar o quê? Em casa. Então são decisões que nós precisamos aprender a tomar. E muitos tomam decisões que muitas vezes vai viver uma vida de quê? De mediocridade. Como a gente vê muitas pessoas aí depressivas, angustiadas, passando por momentos difíceis na face dessa terra.
E hoje Ele te chamou você aqui nesta noite, que é necessário você fazer decisões na sua vida. Amém? Decisões que vai determinar o seu destino. É a mesma coisa, irmãos, quando a gente cresce, os pais, né, nos matriculam na escola para a gente aprender a ler e escrever, e aí a gente vai passando de série, de ano, aí quando a gente sai, né, do ginásio, vai para o colégio, aí depois se prepara para uma faculdade, e muitas vezes, né, somos orientados, a maioria dos filhos, né, às vezes os pais são médicos, doutores, e quer que os filhos também sigam, mas às vezes os filhos têm outra direção. Mas se os filhos for bem instruídos, amém? Eles muitas vezes não vão fazer, porque, irmãos, nem sempre aquilo que nós sentimos vai ser bom para nós. É, não é? E hoje Deus está falando para nós que nós precisamos tomar uma decisão de não mais errarmos, de nós não mais sofrermos. Amém? Por causa das nossas decisões. Quantas pessoas estão sofrendo porque decidiram? Amém? E hoje tem angústia e desespero. Quantas pessoas que às vezes eu converso, que às vezes há um divórcio, uma separação, às vezes não cabe a mim julgar se às vezes a culpa é do homem, se a culpa é da mulher, mas muitas vezes quando eu converso, muitos falam assim, olha, por que eu decidi me divorciar? Por que eu não esperei ter um pouquinho mais de paciência? Lembro de uma vez de uma irmã, não vou citar nome, quando a minha mãe era viva, e eles se separaram por um motivo. E ali Deus usando a minha mãe para dizer, falou assim, irmã, você crê, Deus vai trazer o teu esposo de volta. Pelo amor de Deus, irmã, para trazer aquele traste lá que fica onde está. Eu falei assim, mas irmã, a irmã vai cuidar dele, Deus vai preparar ele, ele vai morar na glória. E quando você partir daqui dessa terra, você vai encontrar com ele lá no céu. Não, irmão, não quis, irmão. E o marido dela só tinha ela não sabia, mas o marido dela só tinha mais ou menos, acho que uma semana de vida. Irmãos, ela não quis, porque o coração dela estava magoado, machucado, não decidiu ajudar o marido, amém, a se encontrar com Deus. E ele partiu. E era homem de Deus. Homem que quando estava na casa de Deus, era um homem que estava ali, ó, batia carteirinha, como no ditado popular. Amém? Ensinava os novos convertidos, amém? Fazia o curso para os novos convertidos, descer as águas batismais. Era uma mulher de Deus também, ela era uma mulher de Deus muito influente do ministério. Mas não soube decidir. Ela decidiu o quê? O que ela estava o quê? Sentindo. O que ela estava sentindo? Mágoa, revolta, porque ela foi o quê? Machucada. E quando nós somos machucados, nós não vamos decidir que nós temos que decidir aquilo que Deus está nos determinando, nós vamos decidir sim aquilo que nós estamos sentindo. E quando nós estamos sentindo, nós vamos tomar o quê? Decisão o quê? Errada. Quantas pessoas estão tomando decisões erradas e muitas vezes não tem o quê? Volta. Então tem pessoas aqui que tem que tomar cuidado que vai decidir daqui em diante. Aparentemente, aquilo que você está sentindo, às vezes é alegria, é festa, nossa, vai ser bom, vai ser maravilha. É só aquilo que você está sentindo. Mas o que Deus está falando? Será que é mil maravilhas? Será que vai ser fé? Oh, glória! E às vezes não é aquilo. Porque você toma decisão daquilo que você está o quê? Sentindo. Amém? Quantas vezes, tipo de Abraão e a sua esposa Sarai. Amém? Deus falou que ia dar para ela um filho. Foi ou não foi? Só que o tempo de Deus não é o nosso tempo. E o tempo foi se passando. E ela foi se cansando. Viu que ela já estava velha. Ela falou assim, meu Deus, não posso mais conceber filho. E colocou na mente do coração do marido para se deitar com a escrava. Ela tomou uma decisão naquilo que ela estava o quê? Sentindo. E não naquilo que Deus queria. E isso foi um grave erro na vida de Sara. E depois, mais tarde, até o dia de hoje, né? Nós vivemos com a consequência da atitude dela lá atrás. Vocês estão entendendo? Vocês vieram aqui nesta noite porque Deus está dizendo que decisões determinam o destino que você precisa tomar. Nós não podemos ir na empolgação, não.
Eu sei que muitas vezes nós temos sentimentos, sim, não vou falar que nós não temos, mas muitas vezes nós temos, pá, eu tenho um sentimento, mas o que Deus está me mandando é totalmente outra. E o que Deus tem para nós é muito melhor daquilo que eu estou sentindo. É, não é? Muitas vezes nós não entendemos porque nós estamos sentados sobre essa cadeira. Você pode estar sentindo, mas você só está sentindo o tempo frio que está. A chuvinha que está caindo aqui. Aleluia. Mas você não tem ideia do que Deus tem preparado para a tua vida. Então não tome decisões precipitadas. Só porque você está sentindo. Faça porque Deus está te mandando. Ele está te orientando. Por isso que ele fala que ele dá o livre-arbítrio para você escolher vida ou morte. Bênção ou maldição? O que vocês querem escolher para a tua vida aqui nesta noite? Saiba escolher o que é bom. Quantas pessoas, irmãos, decidem escolher algo que vai custar muito caro para a vida deles? A gente vê muitas pessoas que saem da presença de Deus, eu sei que não é fácil, mas decidem se entregar para o mundo, os prazeres desta vida. E você sabe que o preço do pecado é a morte. Não que nós desejamos, é a palavra que diz. Então, irmão, se você veio aqui nesta noite, é necessário vocês tomar decisões que determinam seu destino. Quantas pessoas, irmão, minha mãe, nós íamos no hospital para orar para as pessoas que estavam entre a vida e a morte. Sabe quando o médico fala assim que já libera a visita de toda a família, que é um momento de reflexão, né, que os médicos falam? Muitas vezes chamava minha mãe para ir, lembro como se fosse hoje. Tinha uma moça chamada, se não me engano, acho que era Cláudia, ela estava com câncer. Ela estava carequinha, mas mesmo carequinha ela era muito bonita. E minha mãe fez de tudo para que ela pudesse viver. E eu estava até bem alegre, até um certo tempo, eu estava bem assim, né, convicta, né? Mas você sabe que vai chegar o momento que você precisa tomar a melhor decisão. E ali chamaram a minha mãe, foi eu, minha mãe e o Bruno. Nós somos. E eu até falei assim pro Bruno, fica tranquilo que ela estava assim, mas nós não sabíamos que ela já estava partindo, né? E quando nós entramos, tinha ela e mais uma senhora também que estava com câncer, como ela, e a Cláudia estava até com a máscara, já, acho que de oxigênio, e acho que apertaram tanto assim que chegou até a queimar, sabe, o rosto dela. Antes da minha mãe falar alguma coisa, o Bruno entrou cantando, louvando ao Senhor, sabe? O louvor até muito bonito. E até a senhora que estava do outro lado ali, ela começou a sentir a presença de Deus ali, assim, chamou de menina, falou assim, menina, sua voz é muito linda, né? E ali, minha mãe chegou bem assim, perto assim, da cabeceira da Cláudia, aí ela fez uma maior força, tirou a máscara e disse assim para minha mãe, irmã Nadir, não aguento mais, eu vou me entregar. Aí a minha mãe falou assim, mas é isso que você quer, Cláudia? Porque você tem a escolha de decidir vida ou morte. Glória a Deus. E ela falou assim, não, Manadir, eu vou me entregar. Ela decidiu ir embora. Se ela lutasse, Deus iria dar o quê? A escolha a ela. E eu lembro que a minha mãe falou assim, então tá bom, Cláudia. E aí minha mãe fez uma oração para ela ali. E quando nós saímos do quarto, acho que nós não damos nem muitos passos lá do hospital, já vem correndo falando para nós que ela tinha partido. Então, irmãos, Deus nos dá a escolha de viver ou morrer, de ser abençoado ou ser amaldiçoado. Nós temos essa escolha. Logicamente que é Deus sobre todas as coisas, é Deus que dá a última palavra, mas Ele nos dá, para que naquele dia nós não possamos cobrar de Deus. Vocês estão entendendo? Então, hoje a palavra ela está falando conosco aqui nesta noite. O que nós estamos querendo? Ele não quer que você tome decisões pelo aquilo que você está sentindo, porque muitas vezes aquilo que nós sentimos é verdade, tem vezes a gente quer morrer mesmo. A gente não aguenta. Quando a gente fala, meu Deus, eu estou no meu limite, se o Senhor não entrar com providência, Senhor, então me leve. Mas às vezes Deus não quer me levar.
Muitas vezes ele nos leva porque ele vê que nós mesmos estamos pedindo o quê? A morte. Porque cada um de nós não tem um tempo de partir dessa terra. Uns partem mais cedo, outros partem mais tarde, mas um dia nós iremos encontrar com o Senhor. Mas tem momento na nossa vida que Ele nos dá essa escolha. Muitas vezes eu também já pedi, porque tem momentos na vida que a gente não aguenta, a gente não suporta muitas coisas. Mas Deus, Ele vê que a gente fala que Ele está no nosso limite, mas nós não estamos no nosso limite. Tanto não estamos porque eu não parti. Ele renova a tua força. Fala, calma, espera mais um pouquinho. Vou te dar a vitória. Vocês estão entendendo, irmão, que Deus está falando conosco aqui nesta noite? As decisões que nós vamos tomar não é fácil de decidir. Mas nós precisamos aprender a decidir aquilo que nós queremos. Ele não vai te pegar você pelo pescoço e vai lá e faça. Não, ele só mostra para você a direção. Ele te dá a direção para você. Agora, se você quer ir naquela direção, fazer aquilo que Deus está mandando, aí é você. É você e Deus. E muitas vezes o que Deus nos pede, aparentemente, irmãos, não é tão fácil de fazer. Amém? É como servir a Deus. Não é tão fácil, como muitos falam, ser cristão. Servir a Deus não é tão fácil. Porque a cada dia você precisa, como diz Davi, cada dia você precisa matar um urso, um leão para sobreviver. Amém? E hoje Deus está falando para você que é necessário você tomar decisões que determinam, sabe, o seu futuro. Amém? Aquilo que você decidir, aquilo que você vai ser. Amém? Eu já vi muitas coisas na minha vida que a gente fala assim, meu Deus, essa pessoa a partir de hoje não passa. E hoje está aí, vivíssimo da Silva. Eu outra vez, irmãos, quando a avó da Patrícia, da outra irmãzinha Patrícia, né, estava desenganada, estava, se não me engano, acho que no Hospital Ouro Verde, no Marugate, e vieram buscar minha mãe. Irmãos, dentro do carro, mas vai para você ver, mas dentro do carro nós entrando, estava eu, minha mãe, atrás e a Patrícia, eu não sei quem estava dirigindo, se eram os tios dela. Irmãos, e nós indo para o Marugate orar para a avó da Patrícia, que estava entre a vida e a morte, e o senhor falando assim para a Patrícia, Patrícia, já vai pegando já os documentos da avó, já vai pegando assim para ela já dar a entrada. Irmãos, ela estava entre a vida e a morte, mas estava viva, ela não tinha morrido ainda. E eles falando assim, e a Patrícia chorando, porque era a avó que criou ela, né? Aí eu falou assim, nossa, tem que procurar saber onde está o documento da avó, porque quando morre, a gente ninguém sabe onde está, se que tem, se que tem. Aí minha mãe não aguentou. Eu só não daquela forma. E minha mãe lá atrás, minha mãe falou assim, ei, quem disse que ela vai morrer? Ficou aquele silêncio no carro. Realmente já estava ruim, para morrer. Aí nesse dia, acho que eles não deixaram entrar, mas a minha mãe entrou. Minha mãe entrou lá, orou e falou assim, Patrícia, fique tranquila que ela vai ter alta. E todo mundo ficou assim para minha mãe, pedindo o documento da senhorinha. Irmãos, minha mãe veio para casa, no outro dia deu alta para a senhorinha, para quem estava pedindo documento, já para enterrar a senhorinha. Eles estavam fazendo isso porque eles estavam sentindo, porque o médico falou que ela iria morrer, que já era para preparar o documento para poder, o quê? Velá-la. E Deus estava falando que não era por aquilo que ele estava sentindo, era por aquilo que Deus tinha determinado, que ela ia ter o quê? Vida. Então hoje saia daqui, irmãos, não pelo aquilo que você está sentindo. Porque muitas vezes o que você está sentindo não é o que Deus tem preparado para a tua vida. Aquilo que você está sentindo hoje não é o que Deus reservou para mim e para você aqui nesta noite. Saia daqui adorando, glorificando, bendizendo. Por mais que alguém esteja dizendo para você que é o fim, Deus está dizendo, olha, só o começo. Para você que está dizendo, olha, não dá mais, Deus está falando, olha meu filho, olha, você não está sabendo o que eu estou fazendo na tua vida, vou eu te levantar, te colocar de pé, te renovar, e Deus está falando assim para você, tome cuidado com as suas decisões. Glória a Deus, pelo aquilo que você está sentindo, não sinta, porque se você ficar sentindo muitas coisas, você vai tomar decisões que vai te frustrar, que vai te angustiar, e depois você vai perguntar para Deus, mas Deus, por que o Senhor permitiu isso? Nós somos assim.
Nós culpamos Deus, nós não temos a responsabilidade de falar que os meus problemas sou eu mesmo. Então, irmãos, fique com essa palavra no teu coração, vamos ficar de pé, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Ele faça resplandecer a luz sobre o teu rosto e te dê paz, amém? Você que está comigo nessa live, amém? Compartilhe este link, amém? Com pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus, amém? Olá, meus queridos inscritos do canal Menina de Ouro. Hoje é um dia muito especial. Eu não poderia deixar de compartilhar esta alegria com vocês. Chegamos a 200 inscritos e quero agradecer de coração a cada um de vocês que tirou um tempinho para assistir, curtir, comentar e se inscrever no canal. Vocês são a verdadeira razão de todo esse trabalho valer a pena. Quando comecei essa jornada, nunca imaginei que chegaria tão longe. Cada novo escrito, cada mensagem de carinho e apoio enche meu coração de gratidão e me motiva a continuar. Esse canal é nosso. A cada conquista é compartilhada com vocês. Que venha mais desafios, mais conteúdo e, é claro, mais momentos especiais juntos. Continuem comigo nesta caminhada e não deixe de sugerir temas e ideias nos comentários. Vamos crescer juntos, sempre com muita dedicação e amor. Muito obrigado por acreditarem no canal Menina de Ouro. Vocês são incríveis. Te vejo lá.